Uma palestra com o maestro titular da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba, Tiago Santos, antecedeu a apresentação da OSU-FPB. Ele detalhou como foi a concepção do programa em homenagem ao professor de música e trombonista Radegundes Feitosa, morto em um acidente de carro em 2010. Esse programa foi um dos mais esperados, da temporada 2018. Hoje no programa nós temos duas obras bastante significativas, uma delas estreando, que é essa peça chamada Pedra Bonita, do Lidúnio Pitombeira, e elas duas vão meio que fazer um panorama da vida do Radegundes. O maestro também falou sobre a obra Pedra Bonita, do compositor Linduino Pitombeira, escrita em memória a Radegundes Feitosa e que naquela noite tinha a sua estreia mundial. É a tradução de Itaporanga, Então ela tem ali uma construção, ele usa tem um conceito, assim, a questão do destino. Então ele narra durante toda a obra essa coisa a relação do Radegundes com o seu destino mesmo, Então a obra começa como que um vazio, antes dele surgir, antes dele nascer. Depois ela perpassa por várias sessões bastante contrastantes, bastante diferentes entre si, que simbolizam um pouco das alterações de humor do Radegundes, Horas ele estava muito sério, falando de coisas profissionais e muito compenetrado, horas ele dava uma gargalhada bastante característica. A obra tem umas inserções de um baião, que significam as origens dele, o interior, essa coisa, e ela termina assim como que desaparecendo. Ela tem uma transição para a eternidade, não sei, de uma maneira muito sutil, muito poética, muito delicada. Quem compartilhou o palco com o maestro foi o professor do Departamento de Música da UFPB, Marcílio Onofre. O professor descreveu o que Radegundes Feitosa representou para o cenário musical. É um exemplo a ser trilhado as gerações mais jovens, Ele foi o primeiro doutor em trombone da América Latina, Então só isso aí já diz muita coisa sobre ele. É uma pessoa que veio do interior do estado, da cidade de Itaporanga, e com o estudo, com o esforço, conseguiu galgar sua capacitação acadêmica, artística, e formou muitos jovens neste departamento, que neste ano, em 2018, está fazendo 40 anos. Então, Radegundes representou, eu diria até foi um divisor de águas na música para trombone deste estado. Ele ainda fez uma breve explanação da obra Requiem para um Trombone, de autoria do maestro Elieri, a qual também foi executada durante a homenagem ao saudoso trombonista. O Requiem para um Trombone foi uma encomenda feita pela professora Ana Lúcia Altino para o Festival Virtuose de Recife, e foi estreada em 2010, exatamente no ano do falecimento do professor Radegundes. Então é uma obra cheia, repleta de simbolismos, É uma obra extremamente comovente, porque ela começa com o trombone solo, é uma peça para trombone, soprano, coro e orquestra de cordas, e começa com o trombone solo, como se fosse Radegundes, a alma de Radegundes, num concerto. E aí, de repente, o trombone cessa, o trombone deixa de tocar, e aí a soprano assume como se fosse a representação de um anjo que vai conduzir essa alma até o paraíso. O maestro Elieri, que estava na plateia, contou como era a relação de amizade com Radegundes Feitosa. Eu conheci a Radegundes desde muito tempo, desde da adolescência praticamente, porque inclusive nós entramos no bacharelado na mesma turma. Então eu já o conhecia de antes e fomos estudantes, colegas na mesma turma. Depois como colegas, no departamento de música, depois também como parceiros musicais, no sentido que fizemos muitos projetos juntos. A Radegundes gravou CDs com minha música, a gente fez turnê com ele, com o grupo Brasil, que ele liderava pelo Brasil todo. Então foi era uma relação profissional e de amizade antiga e muito, muito próxima, e claro, a gente sempre teve uma grande admiração, não somente pelo imenso talento de Radegundes, mas pelo caráter dele, pela generosidade dele. Elieri explicou como surgiu Requiem para um Trombone. Foram algumas semanas intensas de trabalho. Eu procurei fazer uma peça do gosto
de Radegundes. Assim, eu conhecendo o gosto musical dele, então eu procurei fazer numa linguagem que ele gostava. A primeira parte do concerto foi dedicada à obra Pedra Bonita e contou com a participação do Quinteto Radegundes. Já durante a execução de Requiem para um trombone, a Orquestra Sinfônica da UFPB apresentou-se ao lado do Coro de Câmara de Campina Grande e de solistas como o trombonista Sandoval Moreno, o pianista José Marques Martins e a soprano Isadora França.